Bom, senhores, muito bom dia. Vamos manter o horário nosso aqui. Todos temos tempo curto, né? Hoje, gente, eu pedi essa coletiva de imprensa para que a gente, por dois motivos básicos. O primeiro pilar da nossa coletiva hoje é mostrar à opinião pública que em nenhum momento a Santa Casa se recusou a fazer o atendimento às pessoas que tiveram casos de urgência que fossem encaminhados para nós. Então foi veiculado aí por algumas mídias que a Santa Casa estava se recusando a atender os pacientes da UPA. Isso é uma inverdade. Nós em nenhum momento nós deixamos de atender os pacientes, e o que houve foi um erro de semântica, um erro de gramática, que eu gostaria de esclarecer hoje, que é o nosso segundo pilar. Então, o primeiro pilar é deixar claro à população que nós, em momento algum, nos recusamos a atender o pessoal da UPA, porque atender a população de Guará é o nosso princípio maior, é o nosso guia, é o nosso norte. Nós estamos aqui para atender a população, nós da mesa administrativa, da administração, nós estamos da Irmandade, representantes da Irmandade, nós estamos aqui para atender a todos que nos procuraram. Segundo lugar, eu gostaria de explicar aos senhores sobre os convênios da Prefeitura com a instituição, que isso gerou dúvidas. Nós temos dois tipos, temos mais, mas os dois tipos principais de convênios são dois. É o 001/2022, que eu vou me referir daqui para frente só com o número 1, para não ficar muito comprido. E o segundo contrato é o 007/2022, que eu irei daqui para frente denominar apenas 7, tá bom? Então foi o convênio 001, foi feito em 2022, e o 007 em 2022 também. O 001 é o convênio da UPA, que está destinado a atender emergência. O 007 é o convênio da Santa Casa, que é de retaguarda. Por que nunca houve confusão com isso? Porque o gestor antigo dos dois convênios éramos nós, da Santa Casa. Então não havia muita divisão, porque nós éramos os portadores desse convênio até dia 1º agora, que foi quinta-feira. Então, eu queria definir aos senhores o que é emergência, o que é urgência, o que é caso eletivo, que chegam na UPA. Então, caso eletivo, eu vou usar uma expressão que eu aprendi na época de faculdade, que deixa bem claro. Então, emergência é para já, urgência é para daqui a pouco, e eletivo é para depois. Então, eu vou novamente explicar. Emergência é para já, urgência é para daqui a pouco, eletivo para depois. Então, o convênio 1 é para já, é emergência, tem que ter uma equipe estruturada para atender os mais diversos casos onde a vida está em risco. Então, a emergência, a vida está em risco. Na urgência, nós precisamos fazer uma avaliação para saber se nós vamos operar ou não, se vai dar alta ou não. Ele é um paciente que necessita de cuidados médicos, mas que vai ser internado e vai ser avaliado, vai fazer uma série de exames, vai fazer até se estabelecer o diagnóstico preciso para se definir, opera-se ou não, dá alta ou não, fica em observação. E o eletivo é um paciente que
que chega na UPA, por exemplo, com uma dor de joelho. Aí a gente olha, não tem nada grave, dá um anti-inflamatório, analgésico, olha, o senhor vai para casa, o senhor procura a assistência num posto de saúde, e se for um caso de menisco, o senhor marca a cirurgia para daqui a 2, 3 meses, que é um caso eletivo, não tem urgência nenhuma, mas precisa ser feito. O caso de urgência, por exemplo, chega um paciente, uma criança com febre, com alteração de hemograma, uma dor abdominal. Pode ser uma série de coisas. Então a gente palpa, examina, olha, está estranho, pode ser uma apendicite, pode ser um problema, uma gastroenterite. Vamos internar e vamos esclarecer, porque não dá para ir para casa. Então a gente interna aqui na Santa Casa, na nossa pediatria, como um exemplo. Pode ser clínico, pode ser adulto. A gente interna, a gente avalia, a gente faz os exames, sangue, ultrassom, tomografia, o que for necessário. Nossa, é uma apendicite, então vamos operar. É um caso de urgência. E o caso de emergência? A criança que chega já chocada, caiu de bicicleta, rompeu uma víscera, tem que abrir logo, antes que as fezes se espalhem pelo abdômen, ou antes que perca sangue, uma ruptura de baço, uma ruptura de fígado, precisa ser controlado imediatamente. Isso é emergência. Os senhores devem ver que isso é muito fácil de compreender nos países da América do Norte, alguns países da Europa. Tem até seriado disso, não sei se vocês viram aquele ER, né, que é o Emergency Room, é sala de emergência. Tem até os médicos bonitões lá, né, atendendo. Clooney, né, acho que é o George Clooney. Então, estão atendendo a emergência. Então, vocês veem lá, chegando, saiu, aí ó, o pessoal do SAMU de lá, né, liga, olha, estamos aqui com um caso assim, essa equipe já fica preparada e já passageia um caso parado, um AVC, uma coisa grave, precisa de uma internação urgente, precisa ser operado ou precisa ir rápido para a UTI. Isso é emergência. E urgência, um caso duvidoso, com dor, que precisa ser avaliado, vai para a nossa enfermaria, vai para o nosso apartamento e vamos diagnosticar o mais breve possível para salvar a vida desse paciente. Ele não pode ficar sem um atendimento médico. O contrato 1 é emergência, isso é da UPA. Isso agora está nas mãos do Hospital do Amor, que é o mesmo gestor do Hospital Frei Galvão. O contrato 7, que é urgência, está comigo, está conosco aqui da Santa Casa. Então, esse tipo de diferenciação é importante, porque houve não diria uma confusão, um mal-entendido, de que nós, na retaguarda, teríamos que atender os casos de emergência. Mesma coisa acontece com a obstetrícia. A obstetrícia chega uma paciente com dor, está grávida de 8 meses, ela é avaliada, é feito o exame clínico, vê-se que o colo não está dilatado, não está em trabalho de parto, é apenas uma cólica, dá-se um remédio e pede para ir para casa. Ou ela vem em período expulsivo, já com o nenê quase nascendo. Isso é uma emergência. Entendeu? Se ela vem, por exemplo, está com dor, está com uma dilatação média moderada, em centímetros, aí 4, 5 centímetros, com 10 centímetros nasce, 4, 5 centímetros, não, peraí, vamos internar, isso é urgência. A gente interna, põe no nosso e a gente vai acompanhar o trabalho de parto. Agora, já vem expulsivo, emergência. Eu não sei se ficou claro a diferença entre urgência e emergência. Isso é importante por quê? Porque a emergência não é da Santa Casa. A emergência é de quem assumiu a gestão da UPA. A urgência, que é a retaguarda, isso é nosso. Então essa confusão havia dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Saúde, e que nós tentamos esclarecer para que a gente possa deixar uma coisa bem clara, bem elucidativa. Porém, nós fizemos uma proposta ao senhor prefeito, ele nos deu a honra de estar aqui conosco na quarta-feira passada, foi muito gentil em ter vindo aqui junto com o secretário de Assuntos Jurídicos, doutor Marco Aurélio, junto com o secretário de Administração, doutor Dairo, o doutor Ivan é o meu HD externo, quando eu esqueço, ele me cobre aqui.
Então, nós os recebemos com muito carinho, com muita atenção, e é isso que a gente precisa, essa ligação. Nós não podemos ter muros entre a prefeitura, o prefeito e nós. Nós hoje temos uns muros que precisam ser transpostos, e esses muros têm que cair, igual o muro de Berlim. Nós temos que tirar esses muros, para que o prefeito e a nossa mesa administrativa possamos conversar em prol da saúde pública, da saúde da nossa gente. Então, mas o que aconteceu? O prefeito assinou um convênio, que também tem diferença de convênio e contrato. Se vocês quiserem depois, o doutor Ivan ou o André pode explicar a vocês separadamente, isso é uma coisa mais legal. Mas ele assinou um convênio com a prefeitura para atender o pronto atendimento nos moldes daquele posto de UPA de São José dos Campos, que era o Campo dos Alemães, ou em inglês? Campo dos Alemães, que só tem pediatra e clínico. Tudo bem, agora como é que o pediatra vai atender uma ruptura de fígado? Como é que o clínico vai fazer um parto na hora que chega? Você tem que ter. Como é que vai cair uma criança, afundou o cérebro, ter afundamento de calota craniana? Tem que ter uma neurocirurgia atrás. Você tem que ter um cirurgião vascular, alguém perdeu a perna, está esvaindo sangue. Então, nós precisamos atender a nossa gente que chega em estado de emergência. E é isso que nós fizemos uma avaliação, e essa avaliação também foi o nosso diretor administrativo, o senhor André Monteiro, ele que já está nas mãos do prefeito, já está nas mãos do secretário de Assuntos Jurídicos, o nosso contrato. Quero dizer aos senhores que desde o dia 1º nós estamos trabalhando com uma prorrogação de contrato. Nós não temos contrato assinado. E outra coisa importante a ser dita é que nesse contrato de retaguarda estão incluídos a maternidade, obstetrícia, estão incluídos a UTI neonatal, estão incluídos o ambulatório de especialidade SUR, onde nós atendemos cardiologia, ortopedia, cirurgia vascular, isso eletivamente. Estamos até construindo que vai ficar pronto em 1 mês e meio, 2 meses, vou chamar os senhores para ver, está lindo o ambulatório, vai ficar realmente padrão, que era o padrão que a gente tinha na UPA, né? Para atender o paciente do SUS, que é especialidades que a prefeitura não tem nos postos. Então a Santa Casa, além do que a Santa Casa faz nesse contrato de retaguarda, a Santa Casa ainda faz exames laboratoriais e exames de imagem, ultrassom, raio-x, tomografia, ressonância, para a prefeitura, para os postos. Então vocês vejam que não é apenas uma retaguarda da UPA. Esse contrato que nós estamos propondo à prefeitura é um contrato amplo, holístico, para que a gente possa atender a população de Guará em todos os aspectos. E nesse contrato que nós levamos, que já está em mão da prefeitura desde a semana passada, é um contrato que também prevê que nós daremos assistência às emergências, que não é a nossa função, mas nós vamos atender com essas especialidades que estão faltando, cirurgião geral, anestesista, endoscopista, tudo, dentro desse contrato. Apesar de nós não termos o contrato de atendimento 1, que é o de emergência, nós, através do 7, nós abrimos mão e faremos também uma parte do 1, a parte mais importante e considerável, onde a vida está em risco. Então eu gostaria que os senhores soubessem o interesse da Santa Casa em bem atender a população. Logicamente que nós poderíamos dizer, bom, nós não temos mais a gestão agora, e os senhores que são gestores da UPA também são gestores do Hospital Frei Galvão, os senhores podem trabalhar, já tem um hospital de retaguarda, mas nós jamais faríamos isso.
Nós estamos aqui atendendo, no final de semana nós atendemos a todos que nos procuraram. As nossas equipes foram absolutamente dispensadas, porque a partir de uma semana antes do dia 1º, que foi quinta-feira passada, sem ser essa, a outra, nós fomos dispensando todos os médicos e funcionários, que deu mais ou menos 350 demissões, e nós fomos dispensando a todos, e cada um, já sabendo que ia ser dispensado, arranjou outro, todo mundo foi atrás de outros empregos. Eu não consigo, volta todo mundo. É uma dificuldade. E outra coisa, montar a equipe de ginecologia obstetra, pediatra, de urgência, intensivista, endoscopista, numa cidade grande como São Paulo, Campinas, Ribeirão, não é difícil. Mas os senhores imaginem uma cidade pequena como Guaratinguetá, como é trabalhoso e difícil a gente conseguir juntar um grupo de especialistas que possam atender as necessidades da nossa população e as necessidades da emergência que chegam na UPA. Também os exames. Nós temos aqui dois equipamentos de tomografia altamente de tecnologia de primeira linha, de ponta, que é só atravessar a passarela em 5 minutos, 5, 10 minutos, você já está ali fazendo a tomografia. Então nós temos hoje um atrapalhador de trânsito ali, que para não manter um contrato que está que nós prorrogamos, pode usar a nossa tomografia, nós não estamos. Em nenhum momento nós dissemos que não podia usar a nossa tomografia. Aí sim, justificaria trazer um tomógrafo móvel, aí que eu não via nenhuma imagem para ver a qualidade, mas eu sei da nossa qualidade, que é de ponta. Então, o que nós precisamos, como eu falei desde o início, é fazer com que a prefeitura e a mesa administrativa da Santa Casa se conversem para que a gente consiga derrubar muros criados por pessoas que não estão interessadas na saúde pública, para que nós não tenhamos uma conversa profícua e uma conversa que destina-se ao bem da saúde da nossa gente. Eu queria saber se ficou alguma dúvida, o que é emergência, o que é urgência, o que é eletivo, o que é que o pronto atendimento tem de responsabilidade, o que a retaguarda tem de responsabilidade e qual é o papel que a Santa Casa desempenha, que eu já falei isso ao prefeito várias vezes, perguntei o que o senhor quer que a Santa Casa te ajude. Nós iremos fazer o que for possível. Se o prefeito faz para mim, como eu gostaria que a UPA fosse administrada por outra instituição, não pela Santa Casa. Eu digo, perfeito. A UPA é do prefeito, não é minha. Eu estou lá fazendo um favor, mesmo porque nós não transferimos nenhuma verba da UPA para a Santa Casa. Nós estamos lá fazendo isso por amor à arte, por amor ao povo. Quem tem amor somos nós. Nós somos o Hospital do Amor. E nós fazemos isso de graça. Entendeu? Para a prefeitura. Então, o que a prefeitura nos paga é para manter a UPA aberta. Uma UPA que era considerada uma das melhores do país, a um custo baixo pelo que oferecia. Então isso mas a prefeitura, mas a UPA não é minha, não. A UPA é da prefeitura e ele tem todo o direito de procurar alguma coisa melhor para a prefeitura, para a gestão. Isso era só falar como nós vamos trocar perfeitamente, como é que a gente faz a transição. Quer que a gente te ajude no quê? Quer que a gente faça retaguarda ou não? É só esclarecer. Então é isso que nós queremos deixar bem claro, que num dia antes da transição havia-se dúvidas que deveriam ter sido dirimidas meses atrás. Então não houve uma transição regular.
eu ia falar pacífica, não houve guerra, mas houve uma transição regular dentro dos padrões normais de uma transição de uma equipe que muda de um lado para o outro. Então é isso que eu acho que a gente deveria, e a conversa que nós tivemos com o prefeito, com o doutor Marco Aurélio e o doutor Dairo, foi extremamente boa, foi extremamente profícua. Deveríamos ter tido mais conversas dessas. O Júnior conosco, é isso que está faltando um pouco, é o prefeito chegar perto da gente. Então, se o prefeito tivesse conversado conosco nesses meses anteriores, nada disso estaria acontecendo hoje. Então, essa é a mensagem. Eu gostaria do Dr. Ivan, que é o nosso assunto jurídico, eu gostaria de ter uma palavra, José Luiz, que é o nosso vice-provedor. Não há necessidade, só a explicação realmente do funcionamento do pragmatismo, do atendimento. O senhor já fez isso, né? Sobre isso. Não há nada a acrescentar. Bom, gente, eu vou abrir, então, eu vou sentar aqui, vou abrir. Queria apresentar aos senhores, o Dr. Zé Luiz, o nosso vice-provedor, encarregado das contas públicas, das nossas. Ele é o homem do dinheiro, ele é o homem que eu fico cutucando. O doutor Ivan é o nosso procurador da instituição, que é o responsável pela parte jurídica. O doutor Castro é o nosso economista, chefe do nosso conselho fiscal, que fica vendo se eu não estou gastando muito. E o Celso, nosso amigo, é o responsável pelo setor de marketing, é o responsável pelo nosso contato com a imprensa e contato também com a área política, tanto estadual quanto municipal quanto federal. Esteve conosco no Brasil há pouco tempo, e Pires na mão do todo mundo, né? Nós quatro, por sinal, estivemos lá gastando suor de sapato. Deixa eu dar mais uma explicaçãozinha simples. A Santa Casa é uma instituição onde os donos são cada um de nós. Todos nessa sala somos donos da Santa Casa. E todos que estão nos ouvindo ou nos vendo também são donos da Santa Casa. Como é que eu iria fazer algum ato contra os donos da Santa Casa? Então, essa instituição não é uma instituição estrangeira, alienígena, é daqui da cidade. Esse aqui foi dado pela princesa Isabel em 1869, foi dada para a população. E a princesa Isabel nomeou, na época, comerciantes, fazendeiros, para formarem uma irmandade para tomar conta do patrimônio que é do povo. E daí nós estamos aqui hoje, 156 anos depois. Estamos com o mesmo espírito de atender a população que a própria princesa Isabel nos deixou esse legado. Então, nós não. E outra coisa, tudo que nós conseguimos, os nossos convênios, os nossos particulares, os nossos. Nós temos essa lucro, a gente reverte no hospital. Então, hoje, já fizemos um monte de. Fizemos a UTI neonatal, fizemos a UTI adulto, fizemos os ambulatórios, reformamos os quartos, reformamos o centro cirúrgico que está lindo, compramos um novo mamógrafo de primeira linha, os melhores do mundo, compramos um equipamento de hemodinâmica que é fantástico, fantástico, para fazer cateterismo. Isso tudo obra já feita. Estamos hoje fazendo um estacionamento de 3 andares, nível de shopping, com luzinha verde e vermelha, aquelas coisas todas, número de vagas, para mais de 220 carros. Vai beneficiar todos que nos procurarem, não precisa ficar parado para tomar chuva chegar até aqui. Estamos fazendo agora, já mais da metade andando, a nossa nova cozinha, um novo refeitório que está lindo também, vocês vão conhecer. Estamos fazendo, já estamos com o projeto, já entramos na prefeitura da nova maternidade, da nova pediatria, uma coisa muito importante, da UTI pediátrica. Hoje, foi isso que nós fomos pedir lá em Brasília, hoje nós estamos, se uma criança de 1 ano tem um acidente ou tem um problema qualquer e ela precisa de UTI, nós não temos, e não tem na região. Não tem na região, porque Taubaté, acho que tem 4 leis lotadas, ninguém consegue. Como nós precisamos, uma vez mandamos a mulher de convênio, mandamos para o Rio de Janeiro, para Volta Redonda. Um outro nós mandamos para Campinas.
Como é que a gente pode deixar as crianças de 1 a 16 anos sem uma assistência de retaguarda UTI? Ninguém tem, nós vamos ter. O Guará vai ser ícone, vai ser uma referência nesse tipo de atendimento. Então, os senhores vejam quanto que nós estamos trabalhando em favor da saúde pública. Era isso que a gente esperava que a Prefeitura também fizesse, que se una com a gente, para que a gente possa trabalhar cada vez mais em favor das pessoas da nossa cidade, em especial os mais necessitados, aqueles que pouco têm voz para poder reclamar os seus direitos de cidadão. Então nós aqui, todos nós trabalhamos pela população por amor ao próximo. Nenhum de nós recebe 1 centavo para trabalhar aqui todos os dias. Metade do meu dia eu venho aqui trabalhar gratuitamente, doutor Ivan, Castro, Celso, Zé Luiz, todos nós temos nossos negócios. Nós somos profissionais liberais, somos comerciantes, advogados, então nós dedicamos o para... Isso é o Hospital do Amor, é aqui a Santa Casa. Nós estamos fazendo isso de amor próprio e não ganhamos nada por isso. Nada. Então, quero dizer aos senhores que a Santa Casa, nós deveríamos ter uma relação de proximidade com a Prefeitura e não de distanciamento, como hoje nós estamos tendo. Nós ficamos muito satisfeitos com a vinda do prefeito aqui conosco, que mostrou muitas coisas positivas surgiram daquele bate-papo. Então nós precisamos disso, que o prefeito fique mais perto da gente. Se ele ficar distante da saúde, ele recebe informações não coerentes com a verdade. Ele precisa estar perto da gente, perto de quem está trabalhando verdadeiramente em favor da saúde. Eu queria deixar isso bem claro. Isso foi dito também ao prefeito que esteve aqui, fique perto de mim, não se afasta de mim. Isso foi um pedido que eu fiz pessoalmente. Então eu acho que essa é a nossa mensagem de hoje, que eu queria que vocês divulgassem. Os 2 pilares, o pilar de que jamais nós recusaríamos um paciente, e o outro pilar é que estavam pedindo uma coisa que nós não tínhamos, não tinha mais equipe. Ah não, vai chegar uma criança com apendicite. Eu dei esse exemplo na quarta-feira, dia 30. Dia 1º chegou uma criança com apendicite. O que eu fiz? Liguei para um amigo. Parceiro, dá para você vir aqui me ajudar? Ele veio ele veio pela amizade a mim. E operamos a criança aqui. Estava uma criança nascendo, chegou expulsivo, nasceu até lá na UPA. O meu neonatologista pegou o carrinho, a isolência, correndo pela passarela, chegou lá e pegou o nenê, que o perigo maior era o nenê não ter aspirador, morrer sufocadinho. Então nós fizemos o atendimento. Então nós estamos fazendo, mas de maneira improvisada, porque eu preciso saber se a Prefeitura quer ou não que a gente faça essa emergência. Nós estamos dispostos a fazer, e já está com a minuta do convênio, já está nas mãos da Prefeitura. Precisamos de agilidade. Se o prefeito for sensível a esse pedido que nós estamos fazendo de parceria, eu acho que até a reunião com a juíza para conciliação se desfaz. A conciliação está aqui, nós estamos abertos. Chegue a nós, estabeleçamos o que nós queremos, o que nós podemos fazer. Nós vamos falar isso na reunião de conciliação, mas pode ser que nem precise. Olha, juíza, já nos entendemos aqui, não precisamos mais nem nada disso. Deu para... Eu vou deixar os senhores agora as perguntas, e a gente, conforme for, eu vou dividindo aqui aos membros da mesa. Doutor Roma, Ana Lúcia, Jornal Notícias. Por favor, quando for pedir, diga nome e fonte do jornal.
Doutor Romulo, no Jornal Notícias, o senhor começou até falando de que algumas mídias, o Jornal Notícias também publicou, sobre a dificuldade no atendimento no dia 1º, que foi o que, segundo foi passado para a imprensa, foi o que motivou a vinda da carreta de tomografia aqui. O que chegou para nós da imprensa, pelo menos o que chegou no Jornal Notícias, foi o caso da apendicite da criança. A informação que chegou para a gente é que houve, num primeiro momento, uma recusa da Santa Casa. A questão da gravidez também, chegou para a gente que teve uma recusa da Santa Casa. E daí, quando viu que não tinha mais jeito mesmo, daí a Santa Casa veio socorrer. E veio também uma outra situação, que foi a questão da bolsa de sangue. Parece que ela precisou de uma bolsa de sangue e a Santa Casa não aceitou. E daí o senhor colocou aqui essas situações já da grávida, do apêndice. Aonde o senhor acredita, acredita que está ocorrido nessa comunicação, que as informações estão chegando, então, eu vou usar o termo truncadas, elas estão chegando pela metade. Como que o senhor está analisando isso, até para acalmar a população em relação ao atendimento? E no caso da gestante, foi questionado até para mim recentemente a questão de uma tal de Lei Aline, não conheço ela direito, que parece que trata da gestante, que toda gestante, em caso de urgência, independente da instituição, se é particular, estadual, ela precisa atender. Como que fica essa situação? Essa eu mesmo respondo. Então é o seguinte, não é que nós nos recusamos a atender, nós não temos a obrigação de atender. Porque quem tem a obrigação de atender esses casos é o Convênio 1, que é o Hospital de Câncer de Barretos. Isso é emergência, isso não é urgência. Nós não temos o contrato assinado ainda, não estamos assinando, nós estamos atendendo de bom grado, de amor ao próximo, porque o contrato ainda está lá na prefeitura para ser assinado. Então, desde o dia 1º, a Santa Casa não tem mais contrato com a prefeitura, nem de retaguarda. Nós não temos contrato nenhum. Nós estamos atendendo aqui, porque nós falamos, vamos atender no que puder, mas eu não tenho nem equipe. Minha equipe foi embora. Eles imaginaram que eu fosse pegar todo mundo, pagar o dinheiro da Santa Casa para que a prefeitura não precisasse ter despesa. Mas como é que eu vou pagar? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Você está entendendo? Eu não tenho equipe, eu preciso que a prefeitura me dê, dentro do orçamento municipal, que é quase 200 milhões de reais por ano, e dá quase 17 milhões de reais por mês, eles precisam nos aportar recursos para que eu consiga atender a essa demanda. Agora, sem recursos, como é que eu vou atender se eu não tenho equipe? Isso não, e outra coisa, isso não está previsto no contrato de retaguarda. Isso é o contrato de emergência. Esse contrato eu perdi para o Hospital do Amor. Quem tem que resolver isso é o Hospital do Amor, não somos nós. É deles o problema. Nós viemos em socorro aos pacientes e todos foram atendidos. A moça da coisa teve o quarto conosco, a criança foi operada e o sangue não foi negado em momento nenhum. Isso é uma inverdade. Então é isso que é bom esclarecer. Isso é uma inverdade. A Santa Casa em nenhum momento, só que nós, olha, eu quero que o senhor vá lá no posto de saúde do Parque São Francisco para atender clínica. Mas eu não tenho convênio com isso. Não, mas o senhor é da Santa Casa, o senhor tem que ir lá para a saúde. Então faça um convênio comigo que eu vou. Entendeu? Arque com as despesas disso que eu vou. Agora, quer que eu faça um atendimento que eu não tenho convênio e que eu não sei nem se eu vou receber por isso. Quer dizer, a Santa Casa é uma instituição privada, não é um hospital público. Primeiro lugar. Segundo lugar, a Santa Casa é um hospital de portas fechadas. Eu não tenho pronto-socorro para atender SUS. Eu não tenho obrigação legal de atender nada de emergência do SUS. Eu sou referência. Se tiver 10 pronto-socorros na cidade, se tiver um problema, eles podem mandar para mim que eu aceito, eu sou retaguarda. Isso é o meu contrato 7. Isso é a retaguarda. Agora, a emergência, o contrato 1 não é mais meu. É do Hospital de Câncer de Barretos.
Então, isso que foi falado por nós nos eventos é uma inverdade absurda, entendeu? Então, isso foi feita uma alegação tentando nos denegrir de forma rasteira. Isso não é verdade. Então, por exemplo, se eles não quisessem trazer a carreta, eles conseguiriam fazer as tomografias aqui com vocês normalmente. Isso foi uma jogada de marketing? Lógico que sim. Você acha que nós iríamos negar a um paciente que caiu, teve um acidente, está sem consciência, precisa de uma tomografia? Você acha que nós iríamos negar o atendimento aqui no nosso... Mesmo radiologista, eu tenho um radiologista na casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana para dar o laudo. Essa carreta, o radiologista fica a quilômetros de distância daqui. Então, quer dizer, ou seja, nós estamos abertos ao atendimento. Essa chegada da carreta foi uma jogada de marketing, vamos dizer, para o mínimo. Não falar mais nada. Tá ótimo. E só para a gente concluir, quando eu perguntei da Rede Aline, né, que é o convênio federal, se eu não me engano, que dá o aporte. O Aline é então, peço desculpa pelo erro. É o antigo projeto Cegonha, onde o governo estadual nos dá um fixo para que eu tenha maternidade. Isso não implica que eu tenha o atendimento. Se eu tiver maternidade, no atendimento de urgência, porque quando chega, está com dilataçãozinha e tal, vem para a gente espera para ter parto, acesso a uma dor de volta. Essa é a Rede Cegonha. A Rede Cegonha nos dá aí, se não me engano, não sei se é 30 ou 40. Falei que o número está aqui. Para 30 e 40. Isso é uma ajuda para que os hospitais tenham maternidade. Você sabe por quê, gente? Porque a maternidade dá prejuízo em qualquer hospital. Ninguém quer maternidade. Inclusive o nosso co-irmão aqui da cidade não quer maternidade. Ele já falou, não, prejuízo, não quero isso. Então o Estado, sabedor que a maternidade é uma ala do hospital que é deficitária, ele dá um aporte só para nós termos. Não quer dizer que eu sou obrigado a ir lá atender emergência. Ficou claro? Então eu acho que eles usam essa... Não, por eu ter a maternidade, eu sou obrigado a atender emergência? Não sou, legalmente de jeito nenhum. Mas nós fomos, atendemos, o paciente e o neném estão bem. Doutor, duas perguntas. A primeira do esclarecimento aqui da Metropolitana. Primeiramente, bom dia a todos. Duas perguntas, primeiro ao senhor, segunda ao doutor Ivan. Doutor, no convênio assinado, o contrato, essa possível prorrogação contratual assinada dia 29, ela ainda está muito obscura para a imprensa no sentido de o que de fato está sendo oferecido nessa distinção de urgência e emergência. Não ficou muito claro, pelo menos na mensagem que vem de lá, se é uma prorrogação desse convênio 7 ou se é uma prorrogação do convênio 2, do convênio 1, desculpa, e o que está previsto. Gostaria que o senhor esclarecesse isso. E a questão do doutor Ivan, o senhor falou agora há pouco que não há apenas minutas, não há convênio, não há contrato, essa casa continua operando, mas isso está judicializado. Pergunta ao doutor Ivan qual é o negócio jurídico que motivou essa judicialização e qual é a base que a justiça teve para tomar essa decisão na última sexta-feira. Eu vou falar primeiro, deixa o doutor Ivan discorrer sobre esse assunto jurídico e do mandato, não sei o que chama. A tutela antecipada. O contrato nosso não é mais o contrato 1. O nosso contrato, que nós estamos sem assinatura, é o contrato 7. Então, o contrato 7 é o contrato de urgência, que é a retaguarda. Como se fosse uma guerra. Tem lá a linha de frente, a primeira trincheira. O pessoal que está lá atendendo, os médicos que estão lá na frente, são os emergencistas, atendendo urgência e tal. Teve um caso lá de um soldado que sofreu, então joga para a retaguarda. A retaguarda somos nós, mas a frente de batalha não é minha. Antes era. Antes eu tinha a frente de batalha e a retaguarda. Por isso que não havia dúvidas, porque era um gestor só para fazer tudo. Então, com essa divisão, a frente de batalha é deles. Eu não tenho responsabilidade nenhuma contratual em atender as emergências.
coisa que havia dúvida na prefeitura. Não, eu pensei que urgência fosse aquilo. Não é. É só procurar no dicionário, você não vê qual é a diferença. Então, a emergência, que é o contrato 1, não é mais nosso. Nós somos a retaguarda. Mas eles confundiram e queriam que a gente fosse atender. Inclusive, para vocês terem uma ideia, não havia obstetra, nem ginecologista para atender os partos da pessoa no primeiro dia. Houve um chamamento de urgência de não sei se é coordenador, um colega lá da prefeitura. Gente, venham para cá, venham dar plantão, quem é do plantão corre para cá. E eu não tinha equipe. Não, você vai entender como você não tem equipe? Eu não tenho mais esse contrato. Como é que eu vou manter 17 médicos por dia, que é o que eu tinha lá na UPA? Vou tirar dinheiro da onde para pagar essa turma? Eu dispensei todo mundo. Minha retaguarda, que eu tenho, vamos supor, cirurgião geral de frente e cirurgião geral de retaguarda. O cirurgião geral de retaguarda é a equipe cirúrgica minha, que vai passar visita nos leitos que foram operados, que vai acompanhar a evolução dos pacientes, que vai dar alta para o paciente. Então, por exemplo, eu sou médico cirurgião geral e moro em Resende. Eu dou um plantão aqui de cirurgia geral. Então eu venho, o exemplo da criança lá foi motor. Então eu venho, tem uma criança com apendicite, nossa, esse paciente é uma emergência, tem que operar. Levo ao centro cirúrgico, opero, encaminho para a retaguarda, que é a enfermaria, e vou embora para minha casa. Acabou a minha responsabilidade. Daí para frente, a responsabilidade é da equipe de retaguarda, que esse é contratado por mim. Que não fica 24 horas por dia. Vem passar visita, ver se está tudo bem para o paciente, e aí dá alta para o paciente e se vira. Como é que eu vou exigir para o médico de residente que deu um plantão que venha todo dia acompanhar o paciente que ele operou? Então, essa distinção entre a equipe de emergência, a equipe de frente, a equipe de retaguarda, porque a equipe de retaguarda não precisa ter 24 horas por dia. A equipe de retaguarda é para acompanhar os pacientes operados. E mesmo que eu tenha uma emergência aqui na clínica, aqui dentro, o pessoal da emergência da UPA vem e atende. Mas isso era uma coisa muito bem casada, porque nós tínhamos os dois antigamente. Agora tem que estabelecer bem as fronteiras dos contratos. Como é que foi a pergunta mesmo? Desculpe. Foi mencionado aqui que não existe contrato, não existe convênio, apenas minutas, né? Estou pegando aqui as palavras do Dr. Romulo. No entanto, há uma questão judicializada, né? E houve uma decisão aí favorável à prefeitura. Mas decisão do quê? Qual é o negócio jurídico? Qual é o instrumento que eles estão colocando aí para embasar essa decisão? Na verdade é o seguinte, esse contrato 07, que se encerrou no dia 30 de setembro, às 24 horas, ele está prorrogado por 30 dias por força de uma manifestação que nós externamos à prefeitura. Tá? Então, vige esse instrumento contratual por 30 dias. Esse instrumento contratual alusivo ao contrato 07 é contrato de retaguarda. Ponto final. Só retaguarda. Se você não quer entrar comentar aqui a questão judicial em si, mas se vocês lerem o teor da decisão, vocês vão verificar que está determinando ali que se cumpra exatamente aquilo que foi estabelecido e que está vigorando por 30 dias. Prorrogou-se esse contrato por 30 dias. Só. Não é nada. Retaguarda. Está claro? Ok. Doutor, Adriana Rolando, rolando um papo e realidade barata. Vou aproveitar um pouco o que ela não fala da retaguarda, da maternidade, que tem um aspecto que é o incentivo, vocês recebem do SUS, e o incentivo da Rede Amine para fazer esse trabalho. Confere isso. E quando o doutor Ivan fala da prorrogação do contrato, ele seria, da pergunta do Diego, seria até o final desse mês, é isso? A prorrogação a gente vai até o final desse mês? Eu vou deixar essa resposta para o nosso administrador André, que também está em contato com
com a prefeitura para poder explicar o que é. É o financiamento da Rede Aline, né? O É, a financiamento da Aline. Eu já dei uma pincelada aqui, mas eu queria que o André explicasse melhor. Bom dia a todos. Bom dia. Adriana, na realidade, o que é a Rede Aline, né? Que vem a atualizar a Rede Épica, desculpa, a antiga Rede Cerimônia. São políticas públicas, tá, que norteiam a qualificação, o aprimoramento do parto. Só que não somente o parto. Tem presunções desde realmente ali do diagnóstico do parto, ou seja, desde o pré-natal até todo o processo do pré-natal, na 36ª semana, onde inicia-se ali, teoricamente, uma integração com o hospital, até o parto, o puerpério, né, e o pós-parto, tá? Então, o que a legislação preconiza? Porque surgiu-se essa retórica 2, 3 dias atrás. Porque se nós, só um parênteses antes de responder a sua pergunta, se nós olharmos o passado, a história do município, não da Santa Casa, antes da Santa Casa mesmo assumir a gestão da UPA, esse serviço estava alocado no outro hospital, né? Os senhores todos se recordam. E esse hospital era o responsável pela porta de urgência, pela retaguarda da maternidade. Né? E a Santa Casa, como é hoje, era a retaguarda para algumas especialidades, como ortopedia, neurocirurgia, UTI. Com a vinda da UPA para cá, iniciamos com atendimento adulto. Posteriormente, após esse hospital abrir mão do atendimento materno-infantil, nós assumimos também, incorporamos a UPA o atendimento infantil e incorporamos a Santa Casa o atendimento materno-infantil. Tá? Então, respondendo a sua pergunta em relação à Rede Aline, então, ela vem realmente com um incentivo, né, uma precificação, uma complementação da EH, que é proposto, só que não está caracterizado efetivamente a porta de urgência e emergência. Sim. Nós temos que dar assistência qualificada. Antes de nós olharmos, se você me permitir, eu vou até abrir aqui a portaria na íntegra, ele faz uma leitura rápida, são 2 parágrafos basicamente, que ela diferencia um hospital geral, que é a Santa Casa, com maternidade, e um hospital geral com habilitação de alto risco. E cabe-se um parêntese, né? A Santa Casa hoje, ela não tem habilitação para serviços de gestação de alto risco. E nós fazemos assim, tá? Então, mas está fazendo algo a mais? Na realidade, a Santa Casa está fazendo o seu papel de saúde pública. Só que, como o Dr. Romulo bem disse, como que até então, na gestão da UPA, era previsto essa questão do obstetra, do neurocirurgião, tudo era discutido e simplesmente, eu não digo nem a vésperas, porque se houvesse essa previsibilidade, acredito que estaria no termo de referência, né? Não falo que é culpa também do gestor, porque ele está cumprindo o que está previsto para ele. Obstetrícia e maternidade não está previsto no plano de trabalho, nem no termo de referência, que foi aberto esse certame, mas basicamente através de uma liminar, né, que garantiu à Santa Casa a continuidade que ela já estava prestando, como o Dr. Ivan disse, o Dr. Romulo também disse, em momento algum a Santa Casa deixou de prestar. Nós continuamos aceitando excelência do documento, aceitando casos ortopédicos, casos cirúrgicos, obviamente compatíveis com a capacidade técnica da Santa Casa. Chegou o momento, os recursos de saúde, assim como recursos financeiros, eles não são infinitos. Em dado momento, né, não tem mais leito, não tem mais capacidade técnica. Aí cabe realmente a primeira referência, que é a Santa Casa, a cross direcionar para a segunda referência, para a terceira referência, que é o que nós esperamos que aconteça. Mas respondendo em relação à Rede Aline, eu vou até abrir rapidamente, porque eu faço a leitura muito, muito pequena, que ela fala realmente que, tanto que ela é tão abrangente, que ela fala que o hospital tem que ter equipe disponível 24 horas, equipe especializada para atender intercorrências e eventualidades que possam acontecer. E é isso que está acontecendo. Nós temos uma equipe 24 horas com um ultrassonografista, com um cirurgião geral, com um obstetra, com um neonatologista, para atender as intercorrências das pacientes, das parturientes que estão na Santa Casa. Agora, lembrando que o PSGO, né, é ginecologia e obstetrícia. Então, vamos pensar num cenário da Rede Aline, que realmente a Santa Casa tem que ter um pronto-socorro exclusivo para gestantes. Tá? E os casos ginecológicos? De repente, uma mulher que tem um sangramento vaginal e não está gestante, ela vai ser atendida só pelo clínico. Então, por isso se faz a luz do pronto-socorro PSGO, ginecologia e obstetrícia. Tá?
Antes de você ler, André, deixa eu só fazer um adendo. A gestante, por causa dessa lei ali, se eu vejo que eu estou num trabalho de parto urgente, eu sei que a Santa Casa tem a maternidade, essa gestante ela pode vir direto aqui à Santa Casa ou ela necessariamente tem que passar pela UPA e a UPA encaminhar para cá? Ana, o melhor cenário, se nós formos pensar realmente em qualificação da assistência, o ideal é que o município tenha uma porta exclusiva para a gestante. Esse é o melhor cenário. Municípios mais estruturados possuem isso, né? Só que, eu não vou dizer a cultura do sempre foi assim. Não foi estruturada ainda uma política pública concreta com essa finalidade. De repente, é algo que tem que ser discutido, é algo que realmente precisa ser feito, mas é algo que não foi estruturado, né? Até mesmo a própria Santa Casa. Por mais que o município, né, não, vamos fazer a Santa Casa precisa estruturar. Nós estamos falando de um pronto-socorro obstétrico e ginecológico. Não é um ambulatório. Olha, 6 horas da tarde nós fechamos a porta. E lembrando que não é só o profissional médico. Você precisa ter todo o aparato, você precisa ter enfermeiras formadas com especialização, equipe de apoio também especializada, né? É todo um norte ali, porque realmente, principalmente na gestação, minuto faz muita diferença. Nós pegamos uma DPP, uma escolamento de placenta prévia, que realmente, se não houver uma intervenção adequada, da mesma forma que se não houver um pré-natal efetivo, né, muitas vezes o paciente chega na urgência sem ter o que fazer. Infelizmente, é colher os frutos do pré-natal. E da mesma forma que se não tiver, o pré-natal foi muito bem feito, não tiver uma porta qualificada, não adianta nada. Um complementaria, acaba complementaria o outro no processo gestacional. Só mais uma dúvida aqui para o médico. Doutor, qual que é o objeto do contrato hoje, pelo amor de Deus? Isso eu acho que precisa ser esclarecido, porque eu, como cidadão, não estou falando nem como jornalista, eu fico com a impressão de que se acontece uma tragédia, se há um óbito, quem vai responder legalmente por isso? Isso seria uma pergunta mais para o doutor Ivan, mas deixa eu dar o meu pitaco aqui. Na verdade, o que nós colocamos no nosso plano de trabalho à prefeitura, nessa que está lá com eles, o contrato é só eles assinar. Então, a nossa parte nós já mandamos os custos, o direitinho baseado. Como é o nome da tabela SUS? Como é que é? Hã? Nossa, já acertei um chute. Essas siglas do nosso. É SIGTAC. Foi baseado em custos do SUS. Mas não fizeram nenhuma tabela extraordinária, não é função nossa. Então, o que nós propusemos à prefeitura? Atender o que eles não têm. Eles têm clínico e pediatra? Ok, então eu não vou ter. Agora, eles não têm neurocirurgião, eles não têm cirurgião geral. Ele tem um cirurgião geral lá, puseram recentemente para fazer sutura. Mas não tem cirurgião geral. Não, vamos pôr no CROSS e vamos mandar para o CROSS. Vai chegar um caso aí, se eu mandasse para o CROSS, aquela criança ela morria no caminho. Você está entendendo? Quer dizer, o CROSS só tem vaga, nem sempre o Hospital Regional Taubaté tem vaga, eles são cheios também, eles estão montados, mal atendem a capacidade da região deles. Ainda tem que atender todo o fundo do vale. E não somos só mais Santa Casa, todos os hospitais da região que mandam para lá. Nem sempre eles são capazes. Então vai para São José, lá não tem. Vai para Caraguá. Quanto tempo a gente leva daqui a Caraguá? Sem trânsito. Imagina com trânsito na serra. Então, e nós estamos oferecendo isso para que vidas sejam preservadas. Porque é muito importante, nós chamamos de delta tempo, quer dizer, é o momento do evento, um acidente, até a hora que o paciente recebe um tratamento adequado. Então, esse espaço de tempo é fundamental para evitar óbito e evitar sequela. Então, o que nós estamos propondo à prefeitura, dentro desse nosso contrato, é cobrir tudo que eles não têm. Então, a Santa Casa se dispõe a atender a população para que eles não sofram risco de óbito ou de sequela grave, resultante do tempo alargado entre o evento e o primeiro atendimento efetivo. Então, isso, agora, legalmente, isso é uma coisa que vai ser uma briga, porque nós hoje,
estamos, como você falou, como cidadã, nós hoje estamos numa situação, o Ivan gosta dessa palavra, de limbo. Entendeu? Quer dizer, nós estamos numa situação que a gente não sabe direito. Eu não tenho equipe, como o André falou agora. Eu não tenho equipe para fazer 24 horas. Querem que eu faça? Eu arrumo. Mas me digam o que eu vou fazer. Eu digo quanto custa e você me paga. Você acha que é fácil conseguir uma equipe? É dificílimo. É mais fácil pagar do dinheiro de quase 200 milhões que a Secretaria de Saúde tem atualmente. Para você ter uma ideia, a Secretaria de Saúde do ano passado tinha 160 milhões, não tinha 40 milhões. Então, o problema aventado de falta de recurso não nos convence, ao mínimo, né? Não nos convence. Então, a não ser que a prefeitura estivesse construindo um hospital municipal, ou tivesse toda a verba lá, ou estivesse fazendo uma revolução nos postos de saúde, ou contratação de 500 médicos, tudo bem, a verba teria sido empregada nesses grandes projetos. Não é a realidade da cidade. Então, como cidadã, você tem todo o direito, nem como jornalista, de ficar preocupado. Nós também estamos, não pense que nós não estamos. Porque se nós passarmos mal também, é aqui que a gente vem. Uma vez eu fui pedir uma verba para um empresário aqui da região, e eu falei para ele, olha, isso aí vai se beneficiar, porque se você tiver um problema cardíaco, você vem para cá, faz cateterismo, já põe o stent, a gente opera, tem cirurgia cardíaca, tem neurocirurgia de alta complexidade, a gente resolve aqui. Ele falou, não, o meu convênio me dá direito a um helicóptero que me deixa no Einstein. Eu falei, muito bem, só que até o helicóptero sair de São Paulo, vir para cá, pegar você, com um acidente, automóvel, sangrando, sangramento abdominal, até vir de São Paulo para cá, pegar, levar lá para o Einstein, descer no heliponto, chegar no centro cirúrgico, ele morreu. Entendeu? Eu falei, mas olha, você vai morrer no caminho. E depois seguinte, não é só o caso do CEO ou do dono da empresa, e os funcionários, o pessoal de chão de fábrica, que eles não merecem o mesmo tipo de atendimento. Então, essa é a preocupação da Santa Casa. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para prestar um serviço à comunidade. Esse é o nosso alvo mais importante. É para isso que nós estamos aqui na Santa Casa. Então, hoje nós estamos em caráter de prorrogação que não deveria nem existir. Isso já era para ter sido decidido. E desde que o Júlio se elegeu, eu já sabia que nós não seríamos mais os gestores da UPA. Então, por que não fez com antecedência? Você acha que ia ficar bom? Você não tem nada com isso, gente. Então, eu não tenho renda passando, não, vamos perder dinheiro. Não, isso aqui é muito leve. É uma instituição de 400 funcionários, uma dor de cabeça danada, é o que mais nos ocupa de tempo, porque emergência em medicina, gente, é a parte mais difícil, é a parte que exige mais retaguarda, é a parte que exige mais equipe treinada, tem que ter enfermeiro treinado, maqueiro treinado, gente treinada. Então, isso nós conseguimos nesses 3 anos, não foi fácil, mas nós chegamos a um nível de atendimento com reduções assim, espantosas de nível de óbito. Nós tínhamos antes quase 7, 8% de óbito, nós caímos para menos de 1% das pessoas que chegam à UPA, chegavam no nosso tempo. Caímos a menos de 1%, isso é índice de Europa, de América do Norte, de Japão, de Coreia. Nós aqui, no interior de São Paulo, aqui numa cidade pequena como a nossa. Quer dizer, isso era motivo de orgulho para a cidade, não motivo de sermos atacados por isso. Então, mas de qualquer forma, o que nós estamos hoje? O contrato é só o prefeito assinar, se ele assinar agora, à tarde já saiu procurando equipe, o contrato está lá. Está na mão deles, nós já sabemos, o pedido está aqui, o contrato está lá, se ele assinar, hoje à tarde a gente já começa
montar a equipe. Vai demorar um tempo. Nós já vamos nos preparando para que em breve a gente consiga montar uma equipe efetiva, porque know-how nós temos, que é o mais difícil. O que falta agora é montar e remontar a equipe, que leva algumas semanas. Então, na verdade, o objeto do contrato está em aberto. Está aberto. Nós estamos fazendo uma prorrogação por uma questão de respeito à comunidade. Entendi. Porque o contrato não tem mais. Nós podíamos parar. Agora o problema é de vocês, não é mais nosso. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Ô, doutora Ivana, eu acredito, não sei se eu vou concluir, só para ficar claro. O contrato hoje que está sendo discutido é o 07 de 22, que só tem a retaguarda. E nessa nova negociação com vocês, durante essa prorrogação que termina agora no dia 30 de outubro, vocês vão ver, estão estudando para colocar algumas coisas aí, emergência, junto no contrato. Veja, esse acréscimo contratual já foi objeto de uma nova minuta que está em mãos do prefeito, independentemente da prorrogação do 007 22, já tem uma minuta de um novo contrato onde estão acrescidas essas especialidades emergenciais que o 007 atual não contém. Certo? Alguma pergunta a mais, gente? Bom, então eu gostaria de agradecer a todos os senhores pela presença. Espero que nós tenhamos sido claros, que a minha equipe tenha conseguido mostrar, em primeiro lugar, desfazer a ideia de que a Santa Casa se recusou em algum momento a atender atendimento. Isso é uma inverdade maldosa contra a nossa instituição. E o nosso dever aqui, e direito também, é defender o bom nome da instituição. Isso nós iremos fazer em qualquer situação. Enquanto estivermos aqui, nós defenderemos a nossa instituição de calúnias. Segundo lugar, em nenhum momento nos recusamos a atender pacientes e a fazer exames de tomografia, de laboratório. Nos recusamos. Simplesmente não nos foi comunicado. Nós precisamos de um contrato para que a gente possa fazer a devida cobrança, para que nós possamos oferecer esse serviço à população, e a obrigação de prover esse serviço é da prefeitura. O atendimento de emergência e urgência e também dos postos de saúde é o atendimento da prefeitura, tem orçamento para isso. Então, quero deixar bem claro que a Santa Casa em nenhum momento se negou a fazer esses atendimentos. E também o contrato que nós tínhamos com a prefeitura é um atendimento agora de retaguarda, porque agora nós dividimos o contrato em 1 e 7. Então, o contrato que antes nós fazíamos os dois. Eu acho que a prefeitura achou que o 7 eu atenderia também a UPA, fora o que o Hospital de Barretos está atendendo. Isso não sei de onde surgiu uma ideia tão estapafúrdia como essa. Verdade, até sim. Mas de qualquer forma, eu acredito que nós queremos deixar a população, que os senhores são os representantes aqui, a população que fique sabedora de que os nossos princípios são o atendimento à saúde e à saúde da nossa gente. Nós jamais abriríamos mão de deixar um cidadão, não só de Guará como da região, sem atendimento. Isso jamais ocorreria. Inclusive, uma época que nós éramos gestores da UPA, surgiu o assunto de nós não atendermos pacientes que vinham de outras cidades, porque a responsabilidade era das outras cidades. Na época eu falei ao prefeito, de jeito nenhum. Isso é um problema político, não é médico. Nós iremos atender a todos que nos procurarem. Depois o senhor pega o registro, o prontuário e cobre do prefeito. Isso não é problema, não é meu. O paciente entrou aqui na porta, vai ser atendido. Então, doutor, mas vai um pouco da pergunta que eu fiz, né? Se acontecer um óbito, algum acidente, quem vai responder legalmente por isso? Isso vou deixar a justiça, porque
Hoje, nós não temos obrigação nenhuma de atender emergência lá na frente. Agora, a partir do momento que o prefeito assinar essa nova minuta, que nós sabemos das dificuldades e do que está faltando lá na UPA agora. Eles estão atendendo pediatria e clínica. Ponto. E nem urgência clínica e pediatra eles vão atender. Virou a UPA um grande posto de saúde. Não, virou um grande posto de saúde. Não tem mais emergência. Você entendeu? Quer dizer, então, agora a Santa Casa, nós da mesa da administração do Conselho Fiscal, nós temos a preocupação em atendimento da população. Essa preocupação faz parte do âmago da Santa Casa, do cerne que orienta as nossas decisões. Então, nós iremos, e nós estamos propondo ao prefeito, nada é fora do que ele pode arcar, para poder cobrir esses buracos que a transferência da UPA para o Hospital de Barreiros ocasionou. Nós vamos resolver o problema da prefeitura, resolver o problema que é de responsabilidade da prefeitura. Responsabilidade da prefeitura. Então, nós iremos, com esse contrato, ajudar a prefeitura. E é nosso vínculo, não temos nada contra o prefeito, muito menos. O prefeito é meu amigo particular. Esteve aqui, amigo de todos nós. Estivemos aqui em conversa, falou, vamos para minha dinheiro, ele falou, aperta aqui, aperta ali. Então, a questão agora é só financeira. Nós já estamos fazendo um programa de complementação de atendimento médico hoje que não é prestado pelo atual gestor. Nós vamos prestar esse atendimento. Nós vamos criar um posto, já o André está queimando as pestanas, nós vamos criar um posto de atendimento de ginecologia obstetrícia. Nós tínhamos, não é como criar, mas tínhamos. Nós tínhamos lá na UPA um lugar de atendimento de um PSGO. Então, sou ginecologia obstetrícia. Nós já tínhamos, né? Se desfez. Então, nós estamos propondo que a gente vai reabilitar. Então, nós vamos, a Santa Casa irá cobrir as lacunas que o atual gestor não... E não é nem função, diga-se de passagem, não é nem obrigação dele. Porque o contrato que ele assinou foi só para isso. Ele queria o campo dos alemães lá. Então, fizeram igual. Agora, a prefeitura esqueceu que... Não esqueceu, não. Confundiu o que é emergência e o que é urgência. Então, eles calcularam que nós tendo no contrato 7 de urgência, que é a retaguarda, nós tínhamos que atender a emergência lá. Não sei de onde saiu uma ideia estapafúrdia dessa. Entendeu? Então, o que nós queremos é ajudar o prefeito, ajudar a prefeitura e, acima de tudo, ajudar a população de Guaratinguetá. Essa é a nossa missão aqui na Santa Casa. Bom, senhores, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, quer bater algum papo com a gente, nós estaremos à disposição aqui ao lado, nós temos um comes e bebes aqui, um brunch, para a gente poder bater um papo, realmente a gente ter essa proximidade que nós temos com a imprensa, com vocês. A gente agradece muito que vocês possam divulgar essa matéria para que a população fique esclarecida. Eu tenho visto vários... eu não tenho rede social, já mal dou conta do meu WhatsApp, imagina no Instagram, Twitter, sei lá, não tenho nada disso. Mas o pessoal me mostra. E às vezes eu vejo os comentários dizendo de dúvidas, que são essas que nós estamos esclarecendo. Então, a população está sem saber direito como se posicionar, o que está acontecendo. Então, eu peço aos senhores que tenham esse contato com a população, que esclareçam a população disso, para deixar bem claro que a Santa Casa está aqui no sentido de auxiliar a população. E que nós estamos na dependência agora da assinatura do convênio que já está na mão do prefeito, é só ele assinar. Ele
assinando, mas não vai ser do dia para a noite. Gente, volta todo mundo. Não consigo mais, acabou, o pessoal está tudo. Vamos ter que fazer um trabalho árduo de recomposição da nossa equipe médica, de enfermagem, de retaguarda. Mas a gente consegue, já fizemos coisas muito mais difíceis. Isso não vai ser um impedimento para a nossa equipe de trabalho. Doutor, um segundo. Hoje isso é importante. Hoje eu vi um jornalista comentando que a Santa Casa deveria sim atender por qualquer valor, uma vez que ela era uma entidade sem fins lucrativos. É importante esclarecer que o conceito jurídico de entidade sem fins lucrativos é para que ela não distribua lucro para seus sócios, não que ela possa dar prejuízo. Inclusive, se ela der prejuízo, é responsabilidade da administração dela. Então, está se confundindo muito a personalidade de sem fins lucrativos com trabalhar de graça ou, inclusive, dar prejuízo. Se der prejuízo, a responsabilidade é dessa mesa. A gente não pode confundir isso quando está sendo divulgado. Eu queria falar a última palavrinha, desculpa, eu já falei que eu tinha falado umas 10 vezes, né? Vou falar de novo. Nós temos o nosso trabalho, principalmente dedicado ao André, que é um trabalho que ele fica vendo, ele dormiu aqui conosco, aqui na Santa Casa, as últimas 3 noites aí, me liga às 3 da manhã ainda, para me acordar. Então, ou seja, é um trabalho feito por uma pessoa só, não sei como ele consegue. Mas, de qualquer forma, a Santa Casa nós temos uma reserva, nós temos uma poupança daquilo que nós conseguimos trabalhar duro e economizar para que a gente possa fazer os nossos investimentos, comprar equipamento, comprar o aparelho de hemodinâmica, comprar um mamógrafo, comprar uma tomografia. Então, vocês acreditam que nós somos acusados de ter poupança, como se fosse um crime. Não, eu estou sabendo que os senhores têm uma poupança. Eu tenho mesmo, é crime a gente ter poupança, porque nós precisamos modernizar Santa Casa. Tem paredes aqui que são da época da Princesa Isabel. Nós temos que fazer uma nova, remodelar o hospital todo. A Irmandade de quem é irmão, nós mandamos algumas imagens das coisas, vamos mandar de uma maneira rotineira durante essa semana, para vocês verem o que nós estamos fazendo. É óbvio que nós temos que ter, como o Zé Luiz falou, um capital de giro. Nós somos uma empresa privada, porém filantrópica. Qual é a diferença disso? É que o lucro que nós temos, nós não dividimos entre os membros da Irmandade. Nós pegamos esse lucro e reaplicamos no hospital. Mas temos que ter lucro. Como é que vamos trabalhar no negativo? O único hospital que trabalha em negativo sem problema são os hospitais públicos. E eu acho que existe uma certa confusão, não só da semântica, entre emergência e urgência, mas o que é Santa Casa e o que é hospital público. Eu acho que existe uma confusão de quem não deveria ter. Entendeu? Quer dizer, a Santa Casa é um hospital privado, particular, porém com uma denominação de filantrópica para não distribuir lucros entre a sua irmandade. Todo o lucro que nós tivermos, a gente coloca numa poupança para fazer investimentos, para comprar medicamentos. Tivemos que comprar agora todo o material cirúrgico da equipe de cardiologia, foi mais de 200 mil reais. Pô, isso, onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Eu preciso reformar, preciso pintar o hospital, preciso pôr uniforme nos funcionários, preciso comprar comida aqui no supermercado. Ué, como é que ele vai tirar dinheiro da onde? E uma coisa gozada que teve numa minuta inicial que nós já descartamos, foi nos dito o seguinte: não, vocês vão ter um dinheiro da prefeitura, mas se vocês tiverem uma reservinha, vocês devolvem para a prefeitura. Então a pergunta que fica é o seguinte: será que se eu tiver um prejuízo a prefeitura vai me cobrir também? Então é assim, o que nós precisamos é de uma integração maior entre o prefeito e a mesa administrativa, para que muros que estão nos afastando sejam dirimidos, que eles caiam, para que o prefeito, que é o nosso gestor maior,
que ele tenha noção exata do que está ocorrendo. Então essa é a nossa provocação. Bom, só completando, a Santa Casa tem que ter receita. Uma receita, a manutenção dela, do que ela precisa aqui dentro, pagamento funcionário, equipamento, remédio. E outra, se já tiver um resultado traqueiro, graças a Deus, é para expansão, investir aqui para o que está acontecendo. Então, não tem lucro aqui. Todo que a receita aqui é aplicada na manutenção da Santa Casa ou na expansão. É investido aqui no que está acontecendo. Então, tem que ter receita, tem, mas não tem que ter receita, né, para a igreja? Então, tem que ter essa receita que está chegando, chega por bem, graças a Deus, e a gente está fazendo uma gestão espetacular. Então, Muito obrigado, senhores. Muito obrigado.